Olá, hoje nós vamos para o capítulo 27 do livro de Jó. O capítulo 27 é considerado o 10º poema de Jó, ou o 10º discurso de Jó. Algumas bíblias chamam de discurso, eu prefiro chamar de poema. Muitos estudiosos chamam de poema porque o livro de Jó é um grande conjunto de poemas. Poemas de Jó e poemas dos seus amigos. Ele faz Bildade e Sofar. A literatura sapiencial, ela geralmente é feita com poemas, né? Com poemas. Muito bem, então o capítulo 27 é o 10º poema de Jó. O capítulo 27 e o 28, guarde bem isso. O 27 e o 28 compreendem o 10º poema de Jó. O 10º poema de Jó o Jó sempre apresenta nos seus poemas uma resposta às argumentações de seus amigos. Então, nós tivemos uma argumentação de Bildade e Jó respondeu no capítulo 26. Mas Jó agora continua uma certa resposta e tanto no capítulo 26, 27, 28 são respostas de Jó ainda. O 27 e o 28, como eu disse para você, compreende o 10º poema de Jó. É interessante que nesse capítulo, gente, a gente começa a ver Jó com um discurso bem parecido com o dos seus amigos. Então, eu quero que você note bem agora. Você vai acompanhar comigo, depois eu até aprofundo com você. A primeira parte desse capítulo 27, isso vai até lá do versículo 2 ao versículo 10, a gente vai ver ali Jó trazendo um juramento de inocência, dizendo, sou inocente, né? E aí do capítulo 11 ao capítulo 23, que termina, desculpa, falo capítulo, do versículo 11 ao versículo 23, né? Nós vamos ver aí Jó trazendo a tese do conformismo, ou seja, se conforma aqui a si mesmo. Então, só para retomar, não sei se eu falei capítulo ou versículo, do versículo 2 ao versículo 10, nós temos aí Jó dizendo, sou inocente, juramento de inocência. Do versículo 11 ao versículo 23, Jó com um discurso bem parecido com o dos seus amigos, trazendo a tese do conformismo. Se conforma aqui a si mesmo, tá bom? Por que eu disse que é muito parecido? Alguns estudiosos até acham que este capítulo 27 deveria, essa segunda parte do capítulo 27, nem deveria ser considerado um discurso de Jó, mas um discurso de seus amigos, por parecer tanto com o pensamento dos seus amigos. Mas aqui a palavra de Deus traz para a gente o capítulo 27 como o 10º discurso de Jó e a resposta de Jó. Ainda uma resposta de Jó. Vamos lá? Quero muito que você... Gente, você está vendo que devagarinho a gente vai lendo a Bíblia toda. Já estamos no capítulo 27 do livro de Jó. Você já imaginou? Olha aqui, ó. O tamanho, olha o tanto que a gente já fez na Bíblia. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tudo isso aqui você já leu comigo. Devagarinho, com calma, aprofundando, fundamentado no estudo da antropologia, da filosofia, da arqueologia. E isso mesmo. Essa é a proposta que eu faço para você. Dá um like nesse vídeo, dá um joinha nesse vídeo e convide mais pessoas para a gente fazer juntos essa caminhada, tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Acompanhe comigo, porque como a gente está fazendo um estudo, é interessante. Acompanhe comigo que nessa primeira parte do versículo 2 ao versículo 11, Jó mostra a sua inocência. Olha que interessante. Jó continuou o seu discurso nesses termos. Pelo Deus vivo que me recusa justiça, pelo Todo-Poderoso que enche minha alma de amargura, enquanto em mim restar alento,
e o sopro de Deus passar por minhas narinas, meus lábios não falarão maldades e minha língua não proferirá mentiras. Longe de mim dar-vos razão. Até meu último suspiro defenderei minha inocência. Ok? Defenderei minha inocência. Mantenho firme minha justiça, não a abandonarei. Minha consciência não acusa nenhum de meus dias. Minha consciência não acusa nenhum de meus dias. Que meu inimigo seja tratado como ímpio e meu adversário como perverso. Que pode esperar o ímpio de sua oração quando eleva para Deus a sua alma? Deus escutará seu clamor quando a angústia cair sobre ele? Encontrará ele seu conforto no Todo-Poderoso e invocará ele, Deus, em todo o tempo? Eu vos ensinarei o poder de Deus, não vos ocultarei os desígnios do Todo-Poderoso. Muito bem. Agora, do versículo 12 até o 24, presta atenção, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter aqui uma tese do conformismo, ou seja, vamos nos conformar, né, que é assim mesmo. Vamos lá. Mas todos vós já sabeis por que proferis palavras vãs? Esta é a sorte que Deus reserva ao ímpio e a parte reservada ao violento pelo Todo-Poderoso. Se seus filhos se multiplicam, é para a espada, e seus descendentes não terão o que comer. Seus sobreviventes serão sepultados na ruína, e suas viúvas não os chorarão. Se amontoa a prata como pó, e se ajunta vestimentas como barro, que amontoe, mas é o justo quem as vestirá, e o inocente herdará a prata. Constrói sua casa como a casa da aranha, como a choupana que o vigia constrói. Deita-se o rico, mas é pela última vez. Quando abre os olhos, já deixou de sê-lo. O terror o invade como um dilúvio, e um redemoinho o arrebata durante a noite. O vento do leste o leva e o faz desaparecer, varrendo-o violentamente do seu lugar. Precipitam-se sobre ele sem compaixão e é arrastado numa fuga desvairada. Sua ruína é aplaudida, de sua própria casa assobiarão sobre ele. Como eu disse para você, a leitura sapiencial sempre é metafórica, né? O poema aqui de Jó sempre são metáforas, por isso a gente tem que estudar junto, né? Estudar junto. Como eu disse para você, o que nós temos aqui? Nós temos uma resposta de Jó, né? Sempre uma resposta de Jó às argumentações de seus amigos. Jó representa o homem sofredor diante do sofrimento, aliás, diante de Deus. E Jó representa o homem diante do sofrimento, do seu sofrimento, da sua limitação, né? Então, como eu sempre uso essa palavra, ele é o arquétipo, né, do homem que sofre, do homem aí no meio do mundo, tá bom? Os amigos de Jó tentam falar, Jó, não, as coisas não são assim, não é Deus que manda castigo, não é Deus que faz isso com você. E Jó, né, insiste que ele não deveria passar por esse sofrimento. Veja só, atenção. Neste primeiro momento, como eu disse para você, do versículo 2 ao versículo 11, nós vemos Jó insistindo na sua inocência. Acompanha comigo aqui, ó. Até meu último suspiro defenderei minha inocência. Mantenho firme minha justiça, não abandonarei. Minha consciência não acusa nenhum dos meus dias. Tá bom? Então Jó diz o seguinte, ó, eu sempre faço o que é certo. Então eu estou livre, minha consciência está livre. Num segundo momento, Jó começa a proferir justamente o que nós chamamos, o que os estudiosos chamam de tese de conformismo. A gente precisa se conformar com algumas coisas em relação ao sofrimento. E ele passa aqui dizendo, olha, geralmente o homem mau, ele vai sofrer as suas consequências, né? A injustiça não provocará a justiça.
Então Jó começa a proferir aqui um pensamento muito parecido com o dos seus amigos. Por isso eu disse para você que muitos acreditam que este texto, esse segundo momento, do versículo 12 ao versículo 24, deveria ser um discurso de um dos amigos, porque Jó está falando muito como seus amigos falam. Então Jó vem dizendo, aqueles que de repente constrói a sua riqueza à custa do outro, esse sofrerá no final. Aquele que de repente deita como rico, ele daqui a pouco ele abre os olhos e já deixou de existir. Então Jó já está quase que se convencendo que a vida é assim e que não vale de repente você perder os seus dias numa busca desenfreada somente de riqueza, somente de injustiça. Então é um pensamento muito interessante. E se conformar, por isso chama tese do conformismo, se conformar com algumas coisas que sempre são assim. Mas dentre esse pensamento, se conformar com uma coisa muito séria. O ímpio, o mal, o que provoca dor e sofrimento, isso não levará ele a nenhum lugar. Nenhum lugar. No final das contas, ele vai morrer como os outros, ele vai perder o que ele tem, então não vale a pena viver dessa forma. Então Jó começa a ter um pensamento interessante disso, e se conformar, Tese do conformismo aqui é o seguinte, é uma tese em que você precisa entender que as coisas sempre aconteceram assim, e você precisa assumir a sua posição diante de Deus e diante do sofrimento. Mas presta atenção, é uma mudança de pensamento de Jó. Jó está mudando devagarinho. Essa segunda parte dessa resposta começa a mostrar Jó dizendo o seguinte, tudo bem, eu sou justo, eu sou inocente e tal, mas isso vale a pena, claro que vale a pena. Por quê? Porque o rico, porque aquele que constrói a sua vida a partir do sofrimento do outro, aquele que é ímpio, aquele de repente, tudo vai se acabar da noite para o dia, como qualquer outra pessoa. Jesus, em determinado momento, fala algo parecido, assim, aquele rico que constrói celeiros, que constrói silos, que tem uma colheita boa, ele constrói tudo isso e ele diz, agora estou rico, estou bem, vou agora comer e beber e não vou fazer mais. Aí Jesus até fala, louco, essa noite você pode morrer. Por quê? Porque isso acontece com todos. Um dia nós deixamos todas as riquezas, um dia nós deixamos todas as coisas que nós construímos e resta somente a nossa vida, a vida que continua em Deus. Então, para que tanta empáfia e para que tanto descaso para com outras pessoas? No final das contas, morre o rico e morre o pobre. A única coisa que continua é a sua vida. Não tem mais nada, é somente a sua vida. Então viva bem, porque a única coisa que continua dessa nossa existência é a vida. É a vida eterna nos dada por Deus. Muito bem, deixa eu te falar uma coisa, só para a gente entender uma coisa aqui. Versículo 13, olha aqui, versículo 13. Esta é a sorte que Deus reserva ao ímpio, é a parte reservada ao violento pelo Todo-Poderoso. É importante lembrar aqui uma coisa, Jó quer mostrar que ele conhece as teses de teologia tão bem quanto seus amigos, Seus amigos sempre falam, Jó, não é assim, Jó, o sofrimento não vem de Deus, Jó. Aqui Jó fala, não, eu também sei, meu filho, eu também conheço. E ele fala, Jó então mostra aqui que ele conhece todas as teses de teologia tão bem quanto o Sofar, quanto o Elifaz, quanto o Bildade. E ele sabe, ele diz, esta é a sorte que Deus reserva ao ímpio, é a parte reservada ao violento pelo Todo-Poderoso. O ímpio, o violento, terá
uma sorte diferente, terá uma sorte, ou a mesma sorte do pobre, vai perder tudo isso, vai acabar tudo isso, né? Então, como é que vale a pena viver? Como é que vale a pena viver? Se eu, no final da vida, terei o mesmo destino, o mesmo caminho, a mesma sepultura que o pobre. O rico que tem tudo, vai ter a mesma coisa que o pobre vai ter no final. Vai ter a mesma coisa que o sofredor, vai ter a mesma coisa que Jó vai ter no final. Então, como é melhor viver a vida? Olhando para a vida, porque um dia tudo isso você se perde. Então, que você busque ter uma vida que realmente faça sentido. Faça sentido. Faça sentido. Muito bem. E o versículo 18, interessante, só para a gente entender. Eu não sei como está na sua Bíblia, na minha Bíblia está assim, ó, constrói sua casa como a casa da aranha, como a choupana que o vigia constrói. Constrói sua casa como a casa da aranha. O texto original diz, constrói a sua casa como a casa da traça. Como a casa da traça. É interessante, qual que é o pensamento por trás disso? É quando uma pessoa constrói algo provocando a destruição de outro, né? Por isso que no original está, constrói a sua casa como a casa da traça. Porque quando a traça corrói alguma coisa, ela corrói para construir a casa em volta dela, né? Então, ela está construindo a sua casa às custas da destruição de outra coisa. Muitas pessoas fazem isso. Constrói a sua riqueza, constrói o que tem, destruindo a vida dos outros, destruindo a reputação dos outros, destruindo os outros. Então, isso que constrói a sua casa, né? Constrói a sua casa como a casa da traça. Por quê? Porque para a traça ter uma casinha bonitinha em volta dela, ela destruiu um monte de coisa, né? E tem gente que faz isso, né? E outra coisa, como a choupana que o vigia constrói. Sabe o que é isso? Isso é só curiosidade. A choupana que o vigia constrói. Geralmente, que choupana é essa? Quando você planta, isso era uma prática comum lá no Oriente, quando as pessoas tinham bastante frutas, para que as frutas fossem preservadas de passarinhos, de pragas e tal, geralmente construíam-se choupanas nas árvores, né, ou até próximo das árvores, para o vigia tomar conta e afugentar os passarinhos para que não bicasse nas frutas e as frutas pudessem ser preservadas, né? Então, na verdade, essa choupana que ele está falando aqui, tá bom? Muito bem, gente. Nós temos aqui um pensamento muito interessante que traz Jó olhando agora de uma forma diferente para o seu sofrimento. E percebe, mais uma vez, percebe aqui que ele é inocente. Ok, todo mundo sabe que Jó é inocente, Jó nunca fez nada. Ele é inocente e o fato dele ser inocente dá para ele condições de perceber que tudo aquilo que o rico tem, em determinado momento, acaba, como acaba também tudo aquilo que o pobre tem. Mas a tristeza, o sofrimento daquele que é ímpio, daquele que é injusto, ele é pior. Por quê? Porque ele sofre isso praticamente em vida, a sua impiedade, o seu sofrimento. Nós vamos percebendo que nós temos bastante capítulos do livro de Jó, mas nós estamos percebendo devagarinho, né, a profundidade, né, toda a filosofia ao redor deste pensamento de Jó e de seus amigos. Há muita coisa para a gente aprofundar e a gente vai entender tudo isso. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teleo detribiuda, radix David. Aleluia.